Se tem uma coisa que o anime de Sakura me ensinou, é que eu gostaria de fazer muita gente voltar à forma humilde que merece. Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos à Dimensão Cultural, o local mais geek de todo o universo. E nesse vídeo nós vamos falar de Sakura. Até porque Sakura Cardcaptors é o meu anime favorito, tá ali empatadinho em primeiro lugar com Digimon, por favor, não me faça escolher entre os dois. E tivemos um novo mangá barra anime, que é o Clear Card Arc, que finalmente terminou de ser lançado por aqui, e eu tenho algumas considerações sobre essa história. Então se você curte o universo de Sakura, já chega junto, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo aqui da Dimensão. Eu comecei a acompanhar Sakura Clear Card pelo anime, que já tem a primeira temporada, e a segunda nós estamos esperando eternamente. E depois pelo mangá, que possui 16 volumes. E agora que terminou, eu finalmente posso processar melhor essa história. Processar melhor porque o mangá estava sendo lançado a cada 6 meses por aqui, então demorou para sabermos o final dessa história. E um volume a cada 6 meses, a gente até esquece em que ponto a história tá. Tanto que eu comecei esse arco achando ele mais complexo do que a história original, mas depois de analisar um pouco melhor, ele na verdade é mais raso do que o início da história da Sakura. Eu acho que ele parece mais complexo por nos apresentar novas ordens mágicas, um novo tipo de magia, mas ele não se aprofunda nisso, e a história, que parece ser complexa no início, no final tem motivações bem simples. Em Clear Card vemos Sakura no colegial com alguns amigos já conhecidos, Shiharu, Naoko e Yamazaki. Sim, Yamazaki está de volta com as suas histórias. Já outros não retornam. Tiraram a Rika por motivos óbvios, né, professor Terada? Personagens polêmicos. E claro, temos Tomoe e Chorão acompanhando a nossa querida Cardcaptor nessa aventura. Preciso dizer que o reencontro dela com Chorão é a coisa mais linda desse universo, como eu amo esse casal. Erion, Mizuki, Spinel e Ruby Moon também participam dessa aventura, só que é à distância porque eles estão na Inglaterra. Mas a Sakura faz uma nova amiga, que é a Kiro, que acabou de chegar no Japão e vive com seu mordomo, governante, enfim, Yuna de Kaito. Sakura cria uma forte conexão com a Kiro porque as duas se parecem muito e parece que tá tudo bem, só que as coisas começam a ficar esquisitas. Como toda a história da Sakura, ela começa a ter sonhos estranhos com uma figura misteriosa. E as suas cartas ficam transparentes. E o báculo muda. E ela começa a capturar novas cartas. Pela magia de Clow, o que está acontecendo? E nós ficamos assim ao longo de todo o mangá, por mais que as informações comecem a chegar até nós. Assim, descobrimos que as cartas Clow, que agora são Sakura, estão com Chorão para a proteção das próprias cartas e para o desenvolvimento dos poderes da Sakura. Porque é a Sakura com a sua própria magia que está criando as Clear Cards. Ela pensa numa situação, cria a carta e depois a captura. Também descobrimos que quem está por trás dos sonhos estranhos e o perigo que os cerca é um poderoso mago de uma ordem de magos inglesa que tem a habilidade de mexer com o tempo. Agora a coisa degringolou de vez. Por isso, esse arco pareceu mais complexo do que o original pela questão de mexer com o tempo. E é difícil acompanhar a história, que apresenta uma nova ordem mágica que mexe com a ideia de reescrever a história dos personagens envolvidos, tipo voltar no tempo e apagar suas memórias. Não chega a ser uma viagem no tempo em si, mas traz essa questão de modificar alguns minutos da linha temporal. Mas no final, a magia do tempo se mostrou simples e até repetitiva, então o meio da história ficou um pouco cansativo. Acredito que o que colaborou para a história parecer mais complexa foi o fato de que as edições do mangá foram lançadas a cada 6 meses. Não ajudou muito. Meio que você se perde nos detalhes e a magia do tempo tem que ser bem trabalhada para ser legal. No caso do mangá, acho que foi bem trabalhado sim, só que foi repetitivo. Toda hora acontecia algo que fazia a Sakura chegar perto de todo o mistério e aí a sua memória era apagada. Muitas vezes. Tudo bem que toda vez que isso acontecia, a magia ficava mais fraca e pistas eram deixadas para o leitor, mas chegou uma hora que me irritou. Então sim, por mais que seja legal acompanhar a vida escolar da Sakura, os seus momentos com amigos e família, até porque ela merece ter esses momentos, estender esse arco em 16 volumes foi desnecessário. O que eu vou fazer? O mangá original de Sakura Cardcaptor, na última edição lançada aqui, tem 12 volumes. Clear Card ficou maior, mas trouxe menos história no meio da narrativa, e as respostas chegaram para os personagens e para os leitores só nos 2 últimos volumes. Mas os 2 últimos volumes surpreenderam. A história ficou bem mais dinâmica, com os conflitos acontecendo sem parar, e os personagens precisaram agir rápido para impedir uma poderosa magia de ferir aqueles que amam. E a carta que colaborou para que os personagens compreendessem toda a verdade foi a mais simples possível. Aqui está
estava com a Sakura desde os primeiros volumes do mangá. Aí, quando eu vi que tudo foi solucionado com essa carta específica, eu falei, não acredito. Na verdade, eu falei um palavrão repetidas vezes. Muitas vezes mesmo. Porque eu não esperava que ela fosse a carta mais significativa. Ela me passava a vibe de ter sido criada para coisas muito comuns, tipo quando o Mago Clow criou a bolha porque ele queria tomar um banho maneiro. Você não vai usar a bolha numa luta. Eu ainda não consigo imaginar como usar a bolha numa luta. Como é que eu vou te dar banho? Lembra da carta das bolhas? Nada contra essa carta, mas pra mim ela não parecia muito importante em meio a uma luta, em meio ao uso da magia. Se fosse numa novela, ela seria mais importante, porque a novela tem mais intriga, enganação, mas para o universo da Sakura parecia só uma carta inofensiva que seria utilizada para coisas comuns. Mas nossa, como eu amei essa carta! Essa carta e os personagens que evoluíram bastante. Pelo menos aqueles que participaram dessa aventura. Toya, a própria Akihiro, que se mostrou bem mais forte do que parecia ser. E o Choran. Choran se superou aqui. Ele e o amor entre ele e a Sakura. Sério, as cenas deles são maravilhosas. E por falar em Choran, a mãe do Choran aparece no final dessa história. Sim, Sogrona está aqui. Quando eu falo Sogrona, no caso é a Sogrona da Sakura mesmo. E a mãe do Choran é maravilhosa. Ela é uma feiticeira super poderosa, então chega pra ajudar a Sakura num momento bem rápido. Ela aparece pouco, mas quando aparece, diva muito. Adoro quando ela participa das histórias, é um belo plot twist. Mas o maior plot twist é o final dessa história e a cena nem é tão importante para o conflito em si. É uma cena muito singela, mas que você não esperava acontecer. Só que ela também faz sentido quando a gente pensa nos personagens envolvidos. Então realmente o final desse arco foi muito bonito e nos deixou curiosos, querendo saber mais informações sobre o passado. Mas eu não posso falar para não dar um baita spoiler do final do mangá. Não é tão importante para o andamento dessa história, mas quando você pensa na jornada da Sakura como um todo, você fica impactada. No geral, Clear Card é uma história bem legal que nos faz matar a saudade dessa jornada de capturar cartas mágicas. Além disso, o mangá é maravilhoso como um todo. As ilustrações, os textos, a qualidade. Eu amo as edições da JBC, são lindíssimas, ricas em detalhe, muito caprichadas. Mas esse esquema de lançar um volume a cada 6 meses quebrou totalmente o ritmo da leitura. Então eu não sei se isso também ajudou a deixar a história um pouco confusa. Pelo menos quando eu comecei a ler, veio aquele pensamento, opa, essa daqui é mais complexa do que a anterior, preciso prestar atenção. Ela parece mais complexa pelo tanto de vai e vem no tempo, mas no final é bem simples. Talvez até mais simples do que a história original. Como é? Eu gostei muito do porquê tudo aconteceu, do que movia o vilão. Não dá nem pra chamar de vilão e eu acho que combina com o universo da Sakura. Mas um lado meu queria que pelo menos uma vez o vilão fosse um desgraçado, de fato um vilão. E não alguém com motivações nobres por trás das suas ações. Mas o final é tão Sakura que a gente até perdoa a enrolação no meio do arco. Eu fiquei aliviada que tudo deu certo no final. Porque assim, esse lance de mexer com o tempo estava enrolando tantas coisas que parecia que nada ia se resolver. Mas no final foi mais simples do que pensávamos. Tudo, o desenvolvimento do enredo, a motivação dos personagens, a expansão do universo, que eu acho que nem foi tão expandido assim. Eu queria conhecer mais sobre essa sociedade de magos da Inglaterra que estava relacionada com a história, mas ela cumpriu o papel que tinha que cumprir. Acho que tudo acabou da forma que deveria ter acabado, e quando eu digo isso, eu falo da série como um todo. Foi um final digno de fim de série. Diferente do primeiro mangá que dava gancho para novas aventuras, seja pela fala de algum personagem ou por perguntas não respondidas. Aqui, a maior parte das coisas foram respondidas, pelo menos em relação ao conflito apresentado, e foi um final digno de Sakura Card Captors. E isso foi o que eu achei do arco Clear Card depois dessa longa jornada para terminar a história. E assim, apesar de eu ter achado demorado o lançamento dos volumes aqui no Brasil, eu curti muito acompanhar essa história da Sakura. Eu tenho um carinho imenso pela personagem, eu amo esse universo, gosto quando esse universo é expandido e assim, gostaria de ver novas aventuras também, né? Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam? Vocês chegaram a acompanhar esse arco? Se chegaram, gostaram da história? Qual foi o seu momento favorito? Qual personagem você acha que brilhou? Sentiu falta da Rika ou de algum outro personagem polêmico? Enfim, deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Vejo vocês na próxima! E não esqueça de dizer, liberte-se!